Muito bem, olá a todos e todas, bem-vindos a essa aula. Estou aqui gravando um vídeo para a matéria de contratos especiais do professor José Fernando Simão. Como muitos de vocês já devem saber, meu nome é Marcelo Amaro, né, popularmente conhecido como Marcelão, sou um dos monitores do professor José Fernando Simão. Estou gravando aqui este vídeo para a gente tratar sobre os principais aspectos e o regime legal do contrato de prestação de serviços, que foi o contrato que a gente acabou não conseguindo trabalhar até o final das aulas expositivas, mas que esse vídeo vai estar disponível para vocês antes do início da nossa monitoria, para que vocês tenham, né, algumas informações importantes desse contrato. O contrato de prestação de serviços, acho que é um contrato que todo mundo conhece, que todo mundo já celebrou, pelo menos alguma vez na vida, esse tipo de contrato. É aquele contrato em que uma pessoa, o tomador de serviços, contrata uma outra pessoa, que vai ser o prestador de serviço, para realizar uma prestação fática, para realizar, né, uma obrigação de fazer. Então, a obrigação de fazer está no cerne do contrato de prestação de serviços. Vocês devem se lembrar do semestre passado, o professor Simão, é, né, dizendo que o contrato por excelência, o contrato mais tradicional é o contrato de compra e venda. Sem dúvida nenhuma, o contrato de compra e venda na modalidade obrigação de dar, é aquele, né, mais importante, é o contrato que realmente influencia o regime de diversos outros contratos. Já aqui no contrato de prestação de serviços, a gente deve ter atualmente, né, o contrato na modalidade obrigação de fazer por excelência, que é o contrato de prestação de serviço. Por que eu digo atualmente? Eu digo atualmente porque é um contrato que, apesar de a gente, né, pensar que ele está há muitos anos aí no nosso sistema legal, é, como contrato de prestação de serviços, ele é recente. Por quê? Porque desde o direito romano e uma sensação, né, e uma ideia que foi trazida para o Código 16, a gente não tinha verdadeiramente uma ideia de prestação de serviços. O que a gente tinha, e o Código de 16, o Código Bevilacqua, trazia isso, era a chamada locação de serviços, que é, como eu disse, exatamente um resquício de direito romano, essa ideia de que a prestação de serviços, né, a realização de uma obrigação, né, de uma prestação fática, ela estava muito relacionada à ideia de locar, né, de locação, e que vai sendo afastada e que, né, com o advento do Código de 2002 e todos aqueles princípios que a gente, né, trata, né, em todos os semestres e que o professor Simão muito bem tratou durante, né, esses últimos 3 semestres, desde o direito às obrigações, os contratos, a teoria geral dos contratos e agora os contratos especiais, os princípios do solidarismo, da função social, né, da, dos contratos, da obrigação, eles não permitem, né, e uma visão, né, moderna e contemporânea, não permitem que a gente entenda que quando você está contratando alguém para executar uma prestação fática, você está locando os serviços dessa pessoa. Então, nessa ideia até de valorizar, né, a pessoa, né, numa uma certa tentativa de despatrimonialização do direito civil, o Código de 2002 traz, então, substitui a denominação locação de serviços por prestação de serviços, que é, né, inegavelmente, uma locução e uma denominação muito mais agradável e que valoriza, né, a pessoa como prestadora de serviço e não como uma coisa que vai ser locada para realizar algum serviço.
A classificação desse contrato, em primeiro lugar, a gente deve dizer que é um contrato, obviamente, típico. Por quê? Porque ele está, né, regulamentado, ele está previsto, né, no Código Civil. E a gente vai tratar já já dos artigos e do regime jurídico que é, né, estabelecido para esse tipo de contrato no Código Civil. E é um contrato típico do tipo fácil ut des, naquela né, divisão dos contratos típicos que o professor Álvaro Vilaça tão bem trata e que já foi, né, analisado em outras aulas, especialmente no semestre passado, na Teoria Geral dos Contratos. A prestação de serviço, então, é um contrato típico fácil ut des, faço para que me des, né? Não se vislumbra como, né, contrato típico de prestação de serviço a ideia do fácil ut fácil, fácias, né, na verdade. Então, faço para que faças. Por quê? Porque a gente estaria aí diante de um certo desvio da categoria da tipicidade típica desse contrato, que é alguém faz para outro receber. Então, se a gente estiver diante dessa ideia de permuta de prestações, a gente vai estar, né, de certa forma, num contrato que é atípico, numa atipicidade mista, talvez, né, utilizando toda né, a base do contrato de prestação de serviço, mas algumas né, elementos deles acabam sendo deslocados. Então, na prestação de serviço que realmente é regulamentada pelo Código Civil, a gente tem essa ideia de fácil ut des. Além disso, ele é um contrato bilateral. Por quê? Porque há nele a relação sinalagmática, ambas as partes têm uma prestação. De um lado, uma parte faz e da outra, a outra parte dá. Então, eu faço, eu presto o serviço e, de outro lado, eu pago o serviço, eu, né, executo, né, eu realizo uma prestação de dar a remuneração. Ele ainda é comutativo. Por quê? Porque não existe nenhuma aleatoriedade, né, dentro desse contrato, no seio desse contrato. Não existe um risco imprevisível. É um contrato em que as partes sabem muito bem, né, definido dentro da sua, né, área comum quais são os riscos, né, que cada parte está, né, está disposta a tomar e se obriga a tomar. Além disso, ele também é oneroso. Isso é algo muito importante, porque existe uma certa discussão na doutrina, mas me parece que a doutrina mais correta, majoritária, vai colocar, inclusive, a onerosidade como, né, algo da essência do contrato. Então, a remuneração é da essência do contrato, exatamente porque é um contrato fácil, ut des, é um contrato fácil para que me des, né? E por isso, eu tendo a concordar com essa doutrina, né, que vai colocar a remuneração como uma essência do contrato. Juntamente com essa ideia de onerosidade, a gente também tem a ideia de ser um contrato informal e não solene. Não existe nenhuma forma ou solenidade especial para esse tipo de contrato. Ele pode ser verbal, pode ser por escrito, pode ser por aceitação tácita, por aceitação expressa, não existe nenhuma, né, forma ou solenidade especial. E por que isso? Porque uma outra característica que ele tem é que ele é meramente né, ou consensual, ou como alguns dizem, meramente consensual. Por quê? Porque o seu aperfeiçoamento se dá com a simples declaração de vontade das partes. E por último, uma outra regra, né, uma outra qualificação que a gente pode fazer desse contrato, mas que é em regra, né, que é digamos assim, a qualificação totalmente típica desse contrato dentro do regime do Código Civil, é que ele é um contrato personalíssimo. Ele é um contrato em que
o tomador contrata o prestador para executar essas obrigações. E aí, pensando em todas essas, né, essa classificação, a gente pode enquadrar os elementos fundamentais, os elementos essenciais do contrato como dois. De um lado, a obrigação de fazer, então a prestação fática, e do outro, a remuneração. Por isso que né, me filio a essa doutrina, né, que parece até majoritária, que entende que dentro do contrato de prestação de serviço, se a gente está falando por exemplo, um serviço voluntário em que uma das partes, né, faz, mas a outra não vai remunerar, a gente estaria diante de uma figura, então, atípica, né, uma figura que se afasta um pouco da ideia do contrato de prestação de serviço típico, que tem, então, esses dois elementos fundamentais. De um lado, a prestação, que é uma prestação fática, ou seja, uma obrigação de fazer, e do outro, a remuneração, o preço que será pago por essa prestação. Dito isso, a gente pode, então, feita essa, digamos assim, introdução, esse introito, a gente pode trabalhar, como é já tradicional nas nossas aulas, o regime jurídico do contrato de prestação de serviço. Então, alguns artigos que tratam, né, o regime jurídico, trazendo, né, algumas reflexões sobre eles e alguns exemplos para a gente ficar, né, com uma aula mais rica possível. Eu não vou ficar aqui, como isso daqui é um vídeo, para não ficar muito maçante, a gente não tem um diálogo, né, eu estou fazendo aqui uma aula um pouco mais expositiva, eu não vou ficar aqui lendo o conteúdo dos artigos que eu falar, não. Eu vou enunciar qual artigo a gente está trabalhando e logo em seguida eu faço algumas considerações sobre o regime, sobre a aplicação e interpretação desse artigo. E também não vou fazer, como é algo já tradicional também, uma análise, né, artigo seguindo a topologia do Código Civil, não. Eu vou fazer mais ou menos com uma ideia de como que um contrato de prestação de serviço funciona. Para tanto, então, a gente vai iniciar com a ideia do objeto e do enquadramento jurídico do contrato. E aí, o primeiro artigo que abre, né, o regime jurídico da prestação de serviço é o artigo 593, que é um artigo importantíssimo. Por quê? Porque ele vai determinar o enquadramento jurídico do contrato de prestação de serviço, porque ele fala o seguinte, que a prestação de serviços que está, né, que é regida pelo Código Civil e pelas regras da prestação de serviço são aquela prestação de serviço, na verdade, né, que não estiver sujeita ou à lei trabalhista ou à lei especial. E aí, já de cara, a gente tem que fazer um recorte, primeiro, de que se estamos diante de uma relação trabalhista, não vai ser o Código Civil que vai regulamentar esse contrato de prestação de serviço, vai ser a CLT e toda a legislação trabalhista. E, por outro lado, se a gente está numa relação de consumo, numa relação consumerista, não vai ser o Código Civil que vai disciplinar essa prestação de serviços, vai ser o Código de Defesa do Consumidor, o CDC. Então, para a gente analisar a prestação de serviço, a gente tem que primeiro verificar, então, se trata de uma relação, né, uma prestação de serviço com relação trabalhista. E aí, muito importante a gente analisar o quê? Os 5 elementos da relação de emprego. Se é uma pessoa física que está realizando, se há pessoalidade, se há não eventualidade, subordinação e se há remuneração. Essa é a clássica, né, ideia dos elementos de emprego que estão lá nos artigos 2º e 3º da CLT e que vão, né, dar o tom dessa relação. Se a gente verifica, então, que é uma relação, né, que é um serviço prestado
por uma pessoa, né? Uma pessoa física e com pessoalidade, né? Sem poder ter essa substituição, né? De forma não eventual, ou seja, de forma perene, com uma certa habitualidade, com subordinação, subordinação jurídica, né? Seguindo certas ordens, seguindo certas determinações, seguindo certas orientações do tomador de serviço, mas orientações, né, com, digamos assim, uma hierarquia, né? Não é simplesmente falar que tem que fazer dessa ou dessa forma, tem que ter essa noção de subordinação jurídica, de hierarquia. E com remuneração, a gente vai, então, fazer o primeiro afastamento. Não se trata, então, de prestação de serviço de direito comum, de direito civil, se trata de prestação de serviço nas relações trabalhistas. Então, são todos os casos que a gente conhece de emprego, né? A recepcionista do escritório de advocacia, que, né, todo dia vai lá, presta serviço de forma pessoal, habitual, com subordinação, né, com hierarquia e sendo remunerada, essa prestação de serviço não vai estar regida pelo Código Civil, vai estar regida pelas leis trabalhistas, em especial pela CLT. Muito importante aqui, gente, que essa ideia da pessoa física muitas vezes tenta ser maquiada com a ideia da pejotização. E aí uma dica prática, né, para vocês que serão advogados, eventualmente juízes, né, essa pejotização ela é muito complexa e ela gera é, efeitos trabalhistas e efeitos tributários que podem ser muito perigosos. Então, essa ideia de que só existe relação de emprego quando é a pessoa física, que é normalmente o primeiro elemento do emprego, ele vem sendo cada vez mais mitigado. Por quê? Porque a terceirização no Brasil ela é permitida, mas a pejotização ela ainda é vedada. E isso traz consequências, né, tanto, como eu disse, tanto trabalhistas quanto fiscais, quanto tributárias, muito grandes. Então, você contratar, por exemplo, um executivo por meio de uma PJ, se ele tiver todos os outros elementos, a pessoalidade, a não eventualidade, ou seja, é um tratamento habitual, com subordinação, com uma certa remuneração, né, né, de forma exclusiva, pode ser caracterizado como uma relação empregatícia. Então, tem que tomar muito cuidado. E aí vai se afastar o regime do Código Civil e vai ser tratado o regime trabalhista. Então, esse é o primeiro, digamos assim, é o primeiro tipo de relação, o primeiro conjunto de relações que afastam o regime do Código Civil. O segundo é o regime consumerista, né? É a relação consumerista, aquela relação em que, de um lado, eu vou ter o fornecedor, que vai ser o prestador de serviço, e do outro lado, eu vou ter o tomador de serviços, que é o consumidor. O fornecedor é aquele que oferece no mercado de consumo de forma profissional, né, de forma, né, organizada, os serviços. Não é aquela pessoa que simplesmente vai numa plataforma de e-commerce e oferece, né, o carro usado, que oferece livros usados. O fornecedor aí ele precisa ser, né, ter necessariamente essa ideia de profissionalismo, de organização, de atividade. E, por outro lado, o consumidor vai depender muito do quê? Do tipo de relação que a gente tem e da teoria. A teoria mais clara que foi acolhida pelo CDC é o quê? A teoria finalista, ou seja, dentro da cadeia de fornecimento, o último que utiliza, né, o consumidor final, e que não vai utilizar, né, o final do ponto de vista fático e do ponto de vista econômico, ou seja, aquele que vai receber a mercadoria e não vai utilizar ela, né, ela é o utilizador final e também não utiliza ele dentro do seu
da sua atividade econômica dentro da sua, né, como insumo ou como objeto da sua atividade econômica, ele vai ser considerado consumidor. Lembrando também, gente, que existe um desenvolvimento dessa teoria finalista, uma subteoria, que é a teoria finalista aprofundada ou mitigada, que vai olhar para a ideia, além de ser, né, destinatário final, vai olhar para a ideia de hipossuficiência ou vulnerabilidade. E isso tudo está regido pelo quê? Pelos artigos 2º e 3º do CDC. Então, eu preciso analisar esse conjunto, né, de um lado do fornecedor e do lado do consumidor, para analisar o quê? Se nós estamos diante de uma prestação de serviços regida pelas regras do CDC. Recomendo quem tiver dúvida nessa parte a retomar uma das aulas do semestre passado, que o professor Simão convidou o professor Flávio Tartucci, e ele trata detalhadamente, de forma muito, né, de forma muito didática, toda essa ideia por detrás das teorias e de quando a gente precisa analisar uma relação de consumo. Então, aquela relação clássica de consumo, que é uma prestação de serviços, o meu contrato com a Telefônica, né, com a empresa de telefonia para fornecer internet, telefone, TV a cabo, sem dúvida nenhuma, que quase todo mundo tem, né, quase todo mundo, né, conhece, e que é, né, inegavelmente uma prestação de serviço, seja de telefonia fixa, seja de telefonia móvel, seja de internet, seja de TV a cabo, que normalmente é tudo junto num pacote, né? É exatamente a clássica prestação de serviços regida pelo Código de Defesa do Consumidor. E que vai ter um regime muito especial, por exemplo, em relação aos vícios, né? O artigo 20 do CDC trata, depois vocês dão uma olhada lá, por exemplo, dos vícios e do regime, né, dos vícios na prestação de serviços consumeristas. Uma nota só, antes de terminar essa questão do enquadramento jurídico, é que, ainda que exista essa divisão compartimentada do ponto de vista, né, do ponto de vista, digamos assim, de ensino, né, dessas três relações e cada uma na sua caixinha, não se pode esquecer que é muito forte no direito brasileiro, e o professor Flávio Tartucci ele traz isso sempre muito bem, né, baseado na doutrina da teoria do diálogo das fontes da professora Cláudia Lima Marx. A professora Cláudia Lima Marx trouxe essa teoria para o Brasil, é uma teoria alemã, mas que é muito bem trabalhada pela professora Cláudia Lima Marx. Não há um afastamento total dos regimes, seja trabalhista, seja consumerista, pelo Código Civil, não. Pode existir uma complementariedade. Sempre que o Código Civil trouxer um regime, trouxer disposições que são mais benéficas, seja para o trabalhador, seja para o consumidor, é possível fazer, então, uma complementaridade entre o Código Civil e a CLT, e o Código Civil e o CDC. Então, ultrapassada essa primeira parte, que é o quê? De saber qual, digamos assim, terreno nós estamos andando, considerando, então, que a gente está diante, né, prioritariamente de uma relação de prestação de serviço de direito comum, de direito civil, a gente vai trabalhar, então, qual que é o objeto que esse contrato pode ter. E aí é o artigo 594 que vai dizer que qualquer espécie de serviço ou trabalho, seja esse serviço ou trabalho material ou imaterial, pode ser contratado mediante a remuneração. Só que esse serviço ou trabalho ele precisa ser lícito. A ilicitude, então, é um elemento que a gente precisa analisar para verificar a validade do
objeto do contrato de prestação de serviços. E aí, essa ilicitude, ela precisa ser analisada observando o quê? Observando a função social e econômica desse contrato, a boa-fé objetiva, os bons costumes e, obviamente, a legislação. Por quê? Porque existem trabalhos, existem serviços que são proibidos, ou serviços que a gente, né, retirando do sistema, retirando, né, observando toda essa função social, a boa-fé e os bons costumes, vão ser ilegais. Por exemplo, eu não posso, né, é nulo, por nulidade, né, por ilicitude do objeto, um contrato em que eu como tomador de serviços, contrato um prestador de serviços para matar alguém, um famoso matador de aluguel. Obviamente que esse serviço será ilícito e, portanto, eu vou ter uma nulidade deste contrato por nulidade do objeto. Mas um caso interessantíssimo que ocorreu recentemente é o caso dos serviços sexuais, julgados pela 35ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que a discussão era sobre a validade de um contrato de prestação de serviços sexuais entre um garoto de programa e um contratante. O garoto de programa, né, quis, né, executar, né, quis receber a sua remuneração e o contratante falou que o objeto era ilícito e, portanto, o contrato era nulo. Só que a 34ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de São Paulo, né, ao analisar essa discussão de ilicitude e de bons costumes que permeava o caso, entendeu o seguinte, que há atualmente uma evolução da sociedade que já não trata mais os serviços sexuais da mesma forma como no passado, e que não há mais elementos suficientes para que se entenda que esse tipo de serviço é realmente um serviço ilícito, ou que viola alguma lei ou os bons costumes. Inclusive porque é um tipo de serviço que está classificado dentro da chamada Classificação Internacional Uniforme de Ocupação. Desde 2002 reconhece os serviços sexuais como uma forma de ocupação. Então, o TJ São Paulo afastou essa ideia de ilicitude e entendeu pela validade do contrato, mesmo que verbal, viu? O contrato, nesse caso que a gente colocou, né, que eu estou colocando aqui, ele é verbal, mostrando que a prestação de serviço é uma prestação informal e não solene. Mas então é um caso interessantíssimo, está aí divulgado, Migalhas, Conjur, vários professores destacaram esse caso, então não deixem de dar uma olhada nele, porque ele é interessantíssimo. Por último, dentro dessa ideia, então, da estrutura e do objeto do contrato de prestação de serviço, a gente vai trabalhar o artigo 595, que é um artigo que vai dizer que quando a pessoa não souber ler ou escrever, ela ainda assim pode contratar, né, como prestadora de serviços ou como tomadora de serviços, pode celebrar o contrato de prestação de serviço. E que esse contrato pode ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. Agora, é muito importante a gente analisar que pode ser, ou seja, o objetivo dessa norma é simplesmente dar segurança jurídica. Não está se criando um requisito de validade do contrato pela norma do artigo 595. Por quê? Porque o contrato é um contrato informal e não solene. Essa norma, que talvez nem se justifique mais na sociedade atual, em que eu posso, por exemplo, celebrar contratos, né, pela internet, muitas vezes sem saber ler nem escrever, apenas clicando num botão, né, e muitas vezes até o STJ entendendo que pode ser considerado como um contrato, né, um título executivo, é um contrato, então, simplesmente para dar uma norma, para dar uma segurança jurídica, no sentido de que o analfabeto, né,
aquele que não sabe ler nem escrever pode, né, requerer a assinatura a rogo, ou seja, assinatura por um terceiro, normalmente com fé pública, na presença de duas testemunhas, sendo que o Código Civil diminuiu, né? O Código 16 tratava como 4 testemunhas e o Código Civil diminuiu para 2 testemunhas. Mas, novamente, não é um requisito de validade, não me parece ser um requisito de validade. É, na verdade, um requisito, né, é uma norma de segurança jurídica para que o analfabeto, quando tiver, né, sendo contratado ou contratando um prestador de serviços, e se quiser fazer um contrato por escrito, que ele pode fazer por meio de assinatura a rogo, subscrito por 2 testemunhas. Muito bem. Vamos tratar um pouco agora, então, da remuneração e do pagamento. Lembrando novamente que a remuneração é um elemento essencial. Mesmo que parte da doutrina, que até conseguiu aprovar o enunciado 541 do Conselho da Justiça Federal, das Jornadas de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, e esse enunciado 541 diz que os serviços voluntários devem ser considerados como prestação de serviços, a verdade é que a estrutura do contrato de prestação de serviços não me parece permitir isso. E, em especial, os artigos 596 e 597, que vão tratar, né, da remuneração e do pagamento do contrato de prestação de serviços, parecem, né, deixar bem claro, e além disso, o artigo, né, 594, que a gente já trabalhou, o tempo inteiro eles falam em remuneração, em mediante retribuição. Então, parece ser muito claro que a remuneração é sim um elemento essencial do contrato. E aí, os artigos 596 e 597 vão definir algumas regras básicas sobre a retribuição, sobre a remuneração e sobre a forma de pagamento. O artigo 596 vai dizer que, se as partes não estipularem uma remuneração, ou seja, vai dizer que, em regra, partes no contrato, vocês devem definir qual é o regime, né, qual é o pagamento. Então, em regra, a remuneração deve ser acordada pelas partes. Mas, se não houver essa definição, vai poder ser fixada a retribuição por arbitramento. Já o 597 vai definir o momento de pagamento, né? Então, ele vai definir, na verdade, a ordem de execução das prestações. E vai dizer que a retribuição, em regra, ela deve ser paga após a realização da prestação de serviço, podendo ser afastada pela convenção ou pelo costume. Então, vamos lá. Primeira regra, então, do 596 é que a remuneração deve ser acordada pelas partes. Em segundo lugar, o artigo 597 diz que a remuneração normalmente, né, usualmente e salvo disposição em contrário ou costume do local, vai ser paga depois da realização do serviço. Por isso, retomando lá no início da aula, a ideia do tipo facia ut des. Faça para que eu te dê. Então, você vai primeiro executar e depois eu vou pagar. Se as partes convencionarem de forma diferente ou se o costume do local disser de forma diferente, eu posso inverter a lógica. Então, é uma norma claramente dispositiva. Eu posso, então, definir que eu pago e depois você executa. Ou que eu vou pagar uma parte, você vai executar uma parte, que eu vou pagar um pouquinho mais, depois você vai executar um pouquinho mais, e assim por diante. Então, é totalmente, né,
de dar liberdade das partes definir isso, e em muitos locais o próprio costume do tipo de prestação de serviços que estiver sendo feito, né, pode inverter essa lógica. E aí a gente chega, então, no seguinte problema. E quando as partes, então, não fixaram a retribuição? Quando o contrato de prestação de serviço, por exemplo, é um contrato verbal em que uma parte simplesmente começa a prestar o serviço, não tem minuta, não tem nenhuma combinado, não tem uma troca de WhatsApp, uma troca de e-mail definindo qual que vai ser o valor, e aí o serviço é prestado e não teve, né, não foi definido qual que é o valor da retribuição. Esse valor da retribuição vai ser definido por uma técnica de arbitramento. Um arbitramento que vai definir, e o artigo 596 define, ele deve observar os costumes do local, o tempo da prestação de serviço e a qualidade. Essa técnica de arbitramento é uma técnica que pode ser tanto judicial, por meio de uma ação de arbitramento perante, né, o juízo competente da vara, né, civil, por a gente estar falando de contrato, né, de direito comum, mas pode também ser extrajudicial, e é muito comum em alguns casos as partes, né, depois de executado o serviço, estabelecer que um arbitrador, não um árbitro, isso é muito comum de confundir, não se trata de um procedimento arbitral da lei de arbitragem, se trata de um procedimento de arbitramento, que pode ter elementos parecidos, mas é diferente. Então, um arbitrador, né, independente, por acordo entre as partes, pode ser contratado, pode ser indicado para definir qual é a remuneração a ser paga nesse serviço. E aí, lembrando, gente, que além do costume, tempo e qualidade, em algumas profissões regulamentadas, vai ter que, né, o arbitramento, o arbitrador vai ter que observar, seja ele um julgador, né, seja ele judicial, seja ele um arbitrador profissional ou um arbitrador contratado pelas partes, ele também tem que observar as regras dessas profissões regulamentadas. Por exemplo, a nossa futura profissão, de muitos de vocês, a minha profissão do professor Simão, que é a advocacia. A advocacia tem regras próprias para definir né, a remuneração dos honorários. É o artigo 85 do CPC e o artigo 22, parágrafo 2º do Estatuto da OAB. Então, o que muitas vezes acontece? A nomeação, por exemplo, de advogados dativos. O advogado é nomeado pelo juiz para, para prestar, né, serviços advocatícios para um réu, por exemplo, em um processo, e ele defende o réu, ele, né, apresenta uma contestação, ele apresenta recurso, e hora nenhuma o juiz disse qual que seria o valor dos honorários que ele receberia. Se ele ganhar a ação, esses honorários, os honorários sucumbenciais, vão ser arbitrados pelo juiz, né, observando as regras do artigo 85 do CPC. Agora, se ele perdeu, ainda assim, ele precisa ser, né, remunerado. Então, o artigo 22, parágrafo 2º do Estatuto da OAB vai dar certos parâmetros, sendo que em muitos locais, né, várias seccionais estaduais de OABs, né, pelo Brasil, são estabelecidas verdadeiras tabelas de valores mínimos que devem ser pagos pela prestação de serviço. E é muito comum que o Tribunal de Justiça, né, tenha um acordo, tenha um termo de acordo, um, um, digamos assim, eu vou botar esse termo, um termo de acordo com a OAB do local, né? Por exemplo, o Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais com a OAB de Minas Gerais, para definir os valores
dos honorários desses advogados dativos. Mas é muito comum que ocorra isso. Então, que algum advogado comece a prestar um serviço, né, dentro de um processo e não vai ser previamente fixado. A retribuição vai ter que ser fixada por arbitramento. Outro artigo, aí já avançando um pouquinho mais no código, que trata da remuneração, é o artigo 606. Então, a gente está alguns passos à frente para continuar conversando sobre remuneração, para trabalhar com o artigo 606 do Código Civil, que vai dizer, vai ter três partes. Na primeira parte, ele vai dizer que aquele serviço que não que é prestado por pessoa que não tem habilitação ou não satisfaz requisitos de qualidade para exercer esse trabalho, ele não pode cobrar uma retribuição que seja correspondente ao trabalho executado. Então, por exemplo, alguém que cuida de idosos. O cuidador de idosos, ele tem certas qualidades e certos requisitos que precisam ser observados para que ele seja um cuidador de idosos. Mas muitas vezes são contratadas pessoas que não têm essas habilidades, não têm esses requisitos, e ele presta o serviço. Ele, então, não pode ser remunerado, não pode ser, né, integralmente remunerado, por exemplo, pelo, sei lá, pelo salário que o sindicato o salário mínimo, o salário base que o sindicato dos cuidadores de idosos de uma certa região define. E aí essa primeira parte vai ser uma parte de vedação ao requerimento sem causa, numa ideia de que se você não tem o título, você não tem qualificação suficiente para, né, prestar o serviço que você está prestando e ainda assim presta, você não pode receber uma retribuição, uma remuneração que é correspondente naquela localidade, naquela região, né, dentro de certo costume, o valor que normalmente é pago. A segunda parte desse artigo, por outro lado, vai dizer que o tomador de serviços que se beneficia dessa prestação de serviço, ele não pode deixar de pagar o salário. Então, que o juiz deve, nesse caso, realizar o arbitramento. E aí, juiz ou terceiro, né? Aqui existe uma certa liberdade, uma certa, né, espaço de autonomia privada para as partes afastarem a jurisdição estatal e definir, como eu disse, né, no artigo 597, definir um arbitrador. Mas então, esse artigo vai definir exatamente isso, por meio da incidência, uma incidência clara da boa-fé objetiva, que se o tomador de serviço se beneficiou, ele não vai, obviamente, pagar a remuneração integral, mas que ele precisa pagar uma remuneração que vai ser arbitrada equitativamente por um arbitrador. E, e isso daqui, para mim, é claramente digamos assim, uma clara demonstração de uma das figuras parcelares da boa-fé, que é o famoso tucoque, né? Tucoque, brute, filimi, né? Até tu, brutus. As pessoas, né, os agentes, eles não podem se beneficiar da própria torpeza. E se a pessoa contratou um terceiro e se beneficia dessa prestação de serviços, ele não pode simplesmente falar que não vai pagar. A remuneração não será exatamente aquela que seria paga se a pessoa tivesse todas as qualidades que precisam ter para prestar esse serviço. Mas eu não posso me beneficiar da minha própria torpeza. Então, muitas vezes eu não vou ter analisado o currículo dessa pessoa, por exemplo, de forma, né, ampla e clara, eu não posso, então, deixar de pagar a remuneração. Mas aí vem uma terceira parte desse artigo, que na verdade está no parágrafo único,
que vai dizer que a segunda parte desse artigo, ou seja, essa incidência da boa-fé objetiva, não vai ser aplicada quando a prestação de serviços for proibida. E aí, como que a gente tem que ler esse artigo? É um artigo claramente que tem um sentido ético, que tem um sentido moral, que também tem um sentido de boa-fé objetiva, que vai dizer que se a prestação de serviço for proibida, ou seja, se o serviço for ilícito, ou, por outro lado, se a qualidade que eu precisava ter para exercer esse serviço, ela resulta de lei, de ordem pública, numa clara ideia de vedação ao exercício legal da profissão, eu não vou receber minha remuneração. Aí eu vou estar violando a boa-fé objetiva e por isso, então, minha sanção nesse caso é a não percepção, a não recebimento da remuneração. Num claro sentido ético, então, de vedação de um lado do exercício legal da profissão e vedação de outro da prestação de serviços ilícitos. Então, vamos lá. O matador de aluguel, ele não pode receber a remuneração, nem se tiver feito, né, nem se tiver executado o serviço e se o tiver, né, resultado em benefício para outra parte. Por quê? Porque nós estamos aqui numa prestação de serviços que é proibido pela lei. Portanto, ele não tem direito de cobrar né, a indenização, não, né, a remuneração. Por outro lado, existem profissões que são regulamentadas e profissões que, se você exercer de forma legal, você até está cometendo crime. Por exemplo, os crimes do artigo 282 do Código Penal, né? O médico, o dentista e o farmacêutico só pode, né, prestar os serviços, né, decorrentes da sua profissão se legalmente habilitados. Então, se você não é médico e oferece serviços médicos, se você não é dentista e oferece serviços dentistas, né, odontológicos, e se você não é farmacêutico e oferece serviços farmacêuticos, você está cometendo um crime. E aí, obviamente, o parágrafo único do artigo 606 vai incidir, afastando, portanto, a possibilidade de percepção de remuneração.